Aliás, o Evangelho tem essa coisa, né? Desde os primórdios, desde a vinda de Jesus, desde que Jesus nasceu, na verdade, desde os profetas, né? Parece que a nossa caminhada é sempre a caminhada da sabedoria versus o bom senso, ou da religião versus a verdade, e da doutrina versus a fé. É sempre coisas internas, né? Como é que as pessoas odeiam Karl Marx? Porque ele vai, chega e fala isso, o ser humano é essa divisão interna, né? O ser humano é inconsciente, não no sentido de que tem um inconsciente e um consciente, no sentido de que tudo que a gente acha que é concreto é inconsciente. Perguntaram um dia para o Lacan, o que é o inconsciente? O inconsciente está aqui, ó. Peguei. Isso aqui é o inconsciente. Porque todos os nossos atos, todos os nossos desejos, todas as nossas realizações, tudo aquilo que a gente vê, é na verdade revelações das nossas produções psíquicas, digamos assim. E aí, quando a gente vai falar do Evangelho, a gente tem esse debate. Os próprios profetas se viam contraditados, né? Ou contrariados, ou contraditórios naquilo que faziam. O maior medo na vida é virar um obreiro traumático. O que é um obreiro traumático? É aquela pessoa que briga com Deus a vida inteira, na cara dura, não obedece nada. Aí, como Deus tem um compromisso com a gente, ele vai e deixa a tragédia vir. Assim, esse aí só vai se comprometer com a tragédia vem, aí a gente começa, vai para um velório, começa aquela cantoria, e tem que cantar, porque é a obra do Senhor, aí a pessoa já começa a fazer a obra do Senhor de maneira esquizofrênica, assim. Se eu não fizer assim, né, as almas vão clamar, não sei o quê. Outro dia eu fui no velório e vi uma pessoa fazendo a obra do Senhor, eu falei, Jesus, me ajuda a não ficar assim. Mas a gente vai ficando assim porque a gente briga tanto com tanta coisa boa que Deus dá pra gente, e a gente vai achando bonitinho ser sincero diante de Deus, né? Já falei com Deus que eu não quero isso, que eu não acho graça nisso, que já tem não sei quantos anos que eu sou do ministério tal, isso nunca vai pra frente, eu não sou sincero. Aí uma hora, ou a pessoa vai morrer, ou a pessoa vai virar esse obreiro traumático. Eu tenho que fazer a obra, porque ficou traumatizado com o bicudo eterno que ele levou na alma. E aconteceu com Israel isso. Vem Jesus. Quando Jesus, que é a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, vem estar entre nós durante 33 anos, começa a ser aquele conflito interno de novo. Desse Jesus que estava se dizendo Deus e a lei que Moisés nos legou. Né? Aí de maneira que o cego que vai gritar, Hosana, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O cego entendia que Jesus era filho de Davi, era o descendente do rei Davi. Mas o povo todo estava naquele conflito. Como é que ele pode ser de Davi? Ele não tem linhagem real? Como é que ele é a aliança de Deus conosco? Porque Moisés pensava de um jeito, ele pensa diferente. Aí teve essa briga toda. Aí Jesus morre, ressuscita, vai embora, manda o Espírito Santo lá em Atos 2, aí começa a briga interna de novo. Por quê? Para tudo aquilo que os apóstolos estavam fazendo, quem é que eles ganhavam como prêmio? Os judeus. Judeus que nunca gostaram de nada que Deus faz para eles, que Deus fez para eles, até hoje, né? E aí eles passaram a perseguir os cristãos. Onde o Paulo ia, tinha um judeuzinho lá já esperando para poder avacalhar tudo. Ou o pessoal se transformava em judeu, ou o pessoal não tinha aceitado Jesus, e aí tem uns até que falavam que Jesus era o Salvador, mas no final das contas estavam querendo só que o mundo inteiro pegasse a cultura judaica para si. E aí a gente tem, falando assim de grosso modo, né, a igreja da Galácia, que era uma comunidade grega, convertida, e aí já vieram os judeus com esse papo de circuncisão. Olha, você só é salvo de verdade mesmo se você circuncidar. A ponto de Paulo falar em alguns lugares lá atrás, se não for no capítulo 3 mesmo, ele vai falar, ele vai desabafar, né, que tomara que essas pessoas nessa briga pela circuncisão, que elas errassem a mira e já torassem todo. Aqui, ó, ele vai dizer isso no capítulo 5. O ministério estava sendo todo estragado
porque não adiantava os sinais que o Paulo fazia, não adiantava o ensino da palavra. Eles falavam assim, e aí, está circuncidado ou não está? E com essa história toda das pessoas não estarem circuncidadas, não terem feito aquela cirurgia de fimose específica de judeu, o Paulo chega a ficar irritado e fala assim, esse pessoal devia torar tudo de uma vez, porque ninguém aguenta mais essa discussão. Parece uma discussão de hoje em dia, né? Sobre vaidade, sobre divórcio, sobre usos e costumes. Até hoje o pessoal é muito preso nisso, né? O que vale numa pregação é se Jonas morreu ou não no ventre do peixe. O que vale numa pregação é se a gente tem de guardar o sábado. O que vale numa pregação é se você tem uma estética pentecostal ou reformada. Aí o Paulo chega e fala assim, mas por quê? Ainda chama ele de insensato, né, os Gálatas. Por que vocês perderam o senso? Onde está a sabedoria de vocês? Vocês não vieram de uma sabedoria grega? O que aconteceu com a inteligência de vocês? Que vocês deixaram, né? Quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Ou seja, em vez de ficar falando dessa ferida da cruz, desse escândalo da cruz, dessa ressurreição de Jesus, que é o grande milagre, vão ficar falando de feridinha, de órgão genital masculino. Por que vocês são fascinados com isso? Vai ver que não é de hoje que o ser humano gosta de um cortinho, né? Tem que ser um corte ritual, ou um corte ritualizado, como do piercing, da tatuagem, né? Com aquele rito de vão abrir o corredor que Jesus vai passar agora, vão fazer um teatro de final de semana para jogar os pecados nas costas de Jesus representado. Eles gostavam de uma representação. E aí o Paulo está assim, por que vocês ficaram fascinados com isso? E que ser humano que não fica fascinado com isso, né? Eu acho engraçado quando a gente vai conversando com pessoas religiosas, eles ficam fascinados com... Na verdade eu fiz disciplinas específicas em sociologia, né? Sobre o sagrado. O sagrado é um tema sociológico, né? Aí você pega, por exemplo, uma obra do Durkheim que vai falar sobre as formas elementares da experiência religiosa. E aí vai falar sobre o sagrado, como é que as pessoas ritualizam, e aquilo vira um estudo sociológico. E as pessoas gostam disso, né? Parece até uma música mineira, que é até bonitinha de cantar, mas que está aqui ainda em cima do que o Paulo está falando, né? Onde mora o cálice bento, onde mora o cálice bento, e a hóstia consagrada, olha, meu Deus, e a hóstia consagrada. Do ponto de vista cultural é bonito essas coisas. Aí o Paulo está assim, por que vocês estão enfeitiçados com o rito? Por que vocês estão enfeitiçados com a Santa Ceia? Por que vocês estão enfeitiçados com o batismo? Por que vocês estão enfeitiçados com circuncisão? Por que vocês estão enfeitiçados com a roupinha do sacerdote que vocês aprenderam no Antigo Testamento? Quem é que enredou vocês? E o Paulo já conseguindo associar o evangelho com o modo de pensar grego, né? Que aí ele já tinha a filosofia platônica que pensava assim, vamos nos dispor dessa concretude, né? Vamos para o mundo das ideias, o mundo das coisas, o mundo das ideias. Ele está aqui tentando falar o evangelho de uma forma que ele achava que seria apetecível aos gregos. Aí ele chega e fala, vá no link que está aqui na descrição e acesse a reflexão na íntegra. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado.